Instaurado o inquérito policial, várias provas poderão acontecer, poderá acontecer o indiciamento e, ao final, o inquérito será concluído. Qual é a peça que dá encerramento ao inquérito policial? É o relatório. É o relatório policial que põe fim, que encerra o inquérito policial. O relatório feito pelo delegado de polícia. Pergunto a vocês, esse relatório policial vincula o promotor? Será que o promotor é obrigado a concordar com aquele relatório policial? Não, meus amigos, não é obrigado não. O promotor ele pode ter um entendimento diverso. O promotor ele pode ter um entendimento diferente. Imaginem, o delegado de polícia em seu relatório acha que foi crime de furto. O promotor acha que foi crime de roubo. Pode denunciar por esse crime diferente. Isso porque o inquérito policial, como eu disse a vocês, é uma mera peça informativa. O inquérito policial ele não é um processo. Portanto, o inquérito policial, não tendo contraditório, não tem ampla defesa, sendo uma mera peça inquisitiva, o promotor pode dele discordar. Pode discordar do pedido feito pelo delegado de polícia em seu relatório. Outra coisa importante sobre essa conclusão do inquérito policial: o que o promotor de justiça poderá fazer, tendo em suas mãos o inquérito policial? O que o promotor poderá fazer? São 3 opções. O promotor ele tem 3 opções, tendo em suas mãos o inquérito policial. Primeira opção, denunciar. O promotor pode oferecer a denúncia. Se o promotor acha que já tem um conjunto de provas necessárias a embasar uma ação penal, o promotor denuncia. Diante dessa denúncia, o que o juiz poderá fazer? O promotor denunciou, baseado no inquérito policial. O que o juiz poderá fazer? 2 opções. Ou ele recebe, ou ele rejeita a denúncia. Então, oferecida a denúncia pelo promotor, o juiz ou recebe ou rejeita a denúncia. Segunda opção, que o promotor de justiça tem ao receber o inquérito policial em suas mãos. O promotor de justiça pode pedir o arquivamento do inquérito policial. Cuidado, meus amigos, cuidado, muito cuidado. Promotor não arquiva inquérito. Promotor não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial? Juiz. Quem arquiva o inquérito policial é o juiz. Na verdade, o promotor, ele pede o arquivamento para o juiz. E o juiz tem 2 opções. Ele pode concordar ou discordar desse pedido de arquivamento do Ministério Público. Então, o promotor pede o arquivamento, o juiz concorda ou discorda. Se o juiz concordar, evidentemente que o inquérito vai ser arquivado. Agora, se o juiz discordar? Bem, se o juiz discordar, ele deve remeter os autos ao procurador-geral. Deve remeter os autos ao chefe do Ministério Público, nos termos do artigo 28 do CPP. Então, em resumo, meus amigos, promotor recebeu o inquérito policial em suas mãos, ele pode oferecer a denúncia, que será recebida ou rejeitada pelo juiz. Pode também ele pedir o arquivamento do inquérito policial. Nesse caso, o juiz poderá concordar ou discordar. Concordando, o inquérito será arquivado. Discordando, remete os autos ao procurador-geral. E uma terceira opção que o Ministério Público tem. O Ministério Público ele pode solicitar novas diligências, solicitar novas provas. Se o Ministério Público acha que as provas não são suficientes, ele manda retornar à delegacia de polícia. E nesse caso, meus amigos, ordenando o retorno à delegacia de polícia para a produção de novas provas, o juiz é obrigado a concordar com ele, não é? O juiz não pode discordar, tem que concordar, já que normalmente é o promotor o titular da ação penal. Portanto, meus amigos, falei com vocês aí algumas palavras importantes sobre o inquérito policial. Agora nós vamos para o segundo bloco desse programa, na minha opinião, meu bloco preferido,
em que responderei perguntas dos alunos de todo o Brasil. Vamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje? Vamos a ele. Pergunte ao professor. Pois bem, meus amigos, chegamos ao segundo bloco do programa de hoje. O bloco Pergunte ao Professor. E assim como alunos de todo o Brasil poderão fazer suas respectivas perguntas, você também poderá fazê-las. Participe do nosso programa. Mande um e-mail para o provafinal@lfg.com.br. Teremos o maior prazer em ouvir a sua resposta, em ouvir a sua pergunta, teremos o prazer em ouvir a sua sugestão, a sua observação quanto ao nosso programa, a Prova Final. Nesse bloco, alunos de todo o Brasil poderão fazer suas respectivas perguntas. Vamos a ela? Vamos ouvir a primeira pergunta? Pergunte ao professor. Quais são as principais características da CPI? Que pergunta extraordinária, polêmica e atual. Quais são as principais características da CPI? Meus amigos, CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, é uma investigação feita pelos parlamentares. São os parlamentares investigando. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, quais parlamentares? Quaisquer parlamentares, meus amigos. Quaisquer parlamentares podem investigar. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, até mesmo vereadores. Pois é, quaisquer casas legislativas poderão investigar. Mas uma CPI, para ser criada, uma CPI para ser instalada, precisa da assinatura de 1/3 de parlamentares. Isso mesmo, 1/3 de parlamentares. Se for uma CPI na Câmara, 1/3 de deputados federais. Se for uma CPI no Senado, 1/3 de senadores. Se for uma CPI numa Assembleia Legislativa do Estado, 1/3 de deputados estaduais. E se for uma CPI numa Câmara de Vereadores, e veja, até a Câmara de Vereadores pode ter a sua respectiva CPI, 1/3 de vereadores. Mas não é só isso não. Há muitas outras perguntas a fazer sobre CPI. CPI investiga que tipo de fato? Respondo a vocês. Nunca se esqueça disso. CPI investiga fato certo por prazo determinado. Isso mesmo. Fato certo por prazo determinado. Não é possível, então, meus amigos, uma CPI para apurar fatos genéricos, fatos abstratos e imprecisos. Assim como também a CPI tem um prazo certo, tem um prazo determinado. CPI tem um prazo determinado, que pode até ser prorrogado, é bem verdade, mas tem um prazo determinado. E uma última pergunta. Qual é o poder que a CPI tem? Que tipo de poder a CPI tem, hein, meus queridos amigos? Respondo a vocês. CPI tem poderes instrutórios de juiz. Ou seja, a CPI ela pode fazer provas como um juiz. As mesmas provas que um juiz pode praticar, a CPI também pode praticar. Por exemplo, determinar a intimação de uma testemunha, ordenar sua condução coercitiva, requisitar documentos. Isso tudo a CPI poderá fazê-lo. Mas tem coisas que a CPI não pode fazer. Como, por exemplo, CPI não pode decretar a interceptação telefônica, o vulgarmente chamado grampo telefônico. Assim como também a CPI não pode decretar a busca domiciliar. E por conta disso, meus amigos, lembre-se de uma coisa: quaisquer abusos praticados por uma CPI poderão ser coibidos em sede de habeas corpus. Isso mesmo, habeas corpus. Então, uma pessoa que está sendo investigada por uma CPI, se sentir ameaçada no tocante à sua liberdade de locomoção, ou se entende que algum ato irregular foi praticado por uma CPI, por exemplo, a CPI decretou a interceptação telefônica, a busca domiciliar, habeas corpus.
Então, em sede de habeas corpus, você pode procurar o Poder Judiciário